Hoje vou te ensinar a fazer uma pilha semelhante à do tipo Daniel e explicar de forma bem resumida como isso funciona. Corrente elétrica é a dinâmica ordenada de cargas negativas positivas em direção ao polo positivo negativo. Dentre vários meios de produção de corrente elétrica, podemos encontrar na produção por indução eletromagnética, que é usada nas usinas hidroelétricas, produção por reações químicas, que são usadas nas pilhas e baterias, produção por descarga de capacitores, como a descarga de um raio, entre outros. Mas nesse caso, vou focar na formação de correntes elétricas produzidas por reações químicas, que em outras palavras significa eletrólise. A eletrólise é um processo físico-químico para obter uma reação química de oxirredução provocada pela passagem de corrente elétrica. A pilha é um bom exemplo dessas reações, pois é um sistema em que a energia química é transformada de modo espontâneo em energia elétrica. E no nosso caso, no nosso experimento, vamos exemplificar a produção de corrente elétrica por meio de reação química espontânea, utilizando o método da eletrólise em meio aquoso. Estas reações químicas resultam na condução de íons livres através de um meio iônico, que são conhecidas também como produção de correntes por condução iônica. No caso, utilizaremos o vinagre, que fará o papel de meio iônico, fazendo contato entre os eletrodos de cobre e alumínio. Mas por que o vinagre? O vinagre, que é uma solução de ácido acético em água, é um ácido de natureza orgânica, portanto fraco. Dessa forma, quando dissolvido em água, a maior parte do ácido permanece em forma molecular e só uma pequena parte se ioniza, gerando os íons H+, e acetatos. Seu caráter iônico possibilita que íons livres se movimentam em seu interior. O objetivo é fazer com que ocorra uma corrente elétrica capaz de ligar o LED através de dois eletrodos interligados por um circuito elétrico. Lembrando que o experimento proposto é de caráter demonstrativo e tem por objetivo mostrar o princípio de funcionamento de uma pilha utilizando materiais de baixo custo. Agora sim, vamos para a prática. Vamos precisar de copo, faixa de papel alumínio, fios de cobre, fita, vinagre e o LED de 5 mm. Vou utilizar também um multímetro, que vai auxiliar no monitoramento da tensão da pilha. Bom, para montar o sistema, vamos primeiro descascar um pedaço dessa proteção dos fios de cobre, dessa forma, nas duas extremidades. Em seguida, coloque qualquer uma das pontas no fundo do copo, deixando um pedaço para fora. Utiliza-se a fita para fixar este eletrodo no copo. O mesmo será feito com a faixa de papel alumínio, que precisa ser uns 2 dedos maior que o copo. Em seguida, dobre e encoste no fundo do copo, deixando essa ponta para o lado de fora. Com o fio de cobre, encoste na borda do copo onde encontra o papel alumínio e fixe com a fita. Observação: o cobre e o alumínio não podem encostar no outro dentro do copo, pois pode haver repulsão em relação aos elétrons que estão vindo da placa de alumínio, cessando assim a corrente elétrica. Com os eletrodos no sistema, acrescenta 50 ml de vinagre branco. Notem que o copo tornou-se a nossa cuba eletrolítica. Aqui, utilizei o multímetro para observar a tensão e, nesta pilha, obteve-se 0,37 volts. Por fim, na extremidade do papel alumínio, conecta o polo negativo do LED, sendo o fio menor, e o polo positivo no fio de cobre, sendo o fio maior. Perceba que ainda não há energia suficiente para a luz acender. Por esse motivo, é preciso ampliar o sistema
que agora utilizaremos o método de sistema em série. Vamos precisar de mais cubas eletrolíticas para aumentar a tensão da pilha. Volto já. Pronto, sistema feito e agora temos 3,73 volts. Conectando a lâmpada, temos esse resultado. E em comparação com o outro LED desligado, percebe-se que conseguimos alcançar o objetivo. Isso porque para o LED acender, esse em específico, precisaria de pelo menos 3 volts. Algumas observações. Primeiro, é preciso respeitar a polaridade para que o LED reaja à corrente elétrica. Não pode acontecer de conectar o polo positivo no negativo e o negativo no positivo. Isso não vai fazer com que o LED acenda. O funcionamento do experimento está diretamente ligado à qualidade que as placas utilizadas se encontram. Não podem ter oxidação e sujeira, pois dificultam a passagem de elétrons. O próximo ponto importante é a qualidade do LED escolhido. Tem que estar funcionando, né? E, por último, a intensidade da corrente elétrica está diretamente ligada à área das placas. Caso seja necessário, aumente a capacidade da pilha de vinagre. Você pode colocar mais área mergulhada na solução. Mas vamos entender rapidamente de como isso foi possível. O experimento consiste em usar vinagre como fonte de energia para uma lâmpada LED. Esta pilha é constituída de 2 eletrodos mergulhados em vinagre, que é o alumínio e o cobre. O vinagre fará o papel de uma solução iônica, por isso que o meio é ácido devido à grande concentração de ácido acético. E assim temos a solução condutora. A solução condutora é constituída de íons positivos e negativos, que no caso do vinagre, esses íons há uma grande concentração de íons H+. Os eletrodos são 2 pedaços de metais, como eu tinha falado, que reagem quimicamente com a solução. Quando o eletrodo de cobre é mergulhado na solução condutora, não há condições para uma reação química entre a placa de cobre e a solução. E quando mergulha-se o eletrodo de alumínio na solução condutora, os átomos de alumínio da superfície têm uma forte tendência de se desligarem da placa e migrarem para o vinagre, que é uma característica do alumínio, pois, diferente de outros metais, como o ferro e o zinco, os objetos de alumínio não oxidam facilmente. O que ocorre, na verdade, é uma oxidação superficial do alumínio, produzindo uma fina película de óxido de alumínio, que se adere firmemente à superfície e evita que esse processo aconteça. Ao fechar-se o circuito elétrico, os elétrons livres na placa de alumínio, que é a carga negativa, se dirigem pelo fio até a placa de cobre, que é a carga positiva, dando a diferença de potencial natural entre estes metais quando entram em contato. A corrente elétrica não termina na lâmpada, e sim na pilha, onde o polo é positivo, ou seja, no cobre. Então, os átomos de alumínio começam a migrar da placa para a solução, perdendo 3 elétrons cada, que irão fazer parte da corrente elétrica. O resultado final é que os elétrons migram para o eletrodo de cobre e o alumínio vai para a solução como íon alumínio 3+, como pode ver nessa semi-reação. Os átomos de cobre são neutros, em que os elétrons migram para a placa de cobre a fim de reduzir os íons positivos na superfície do eletrodo, que na sua maioria são íons H+. A redução de 2 íons H+, dá origem a uma molécula de gás hidrogênio. Não consegui registrar esse momento, mas quando foi colocado cobre, em poucos minutos surgiram microbolhas subindo até a superfície da solução. O que acontece com o cobre é a redução, sendo assim um cátodo onde há ganho de elétrons. A passagem de elétrons no sentido da placa de alumínio para a placa de cobre é chamada corrente elétrica.
A intensidade desta corrente elétrica vai depender exclusivamente da quantidade de íons da solução e da área superficial das placas. Quanto maior a área da placa de alumínio mergulhada na solução, mais íons de alumínio se formarão e seus elétrons migrarão para o eletrodo de cobre, tornando assim mais correntes elétricas, né? Na placa de cobre, quanto maior a área de superfície, mais íons H+ poderão receber elétrons. Por esse motivo, tivemos que aumentar a quantidade de cubas eletrolíticas para que pudéssemos ter energia suficiente para a lâmpada de LED acender. Para finalizar, apenas uma comparação com a pilha de Daniell. Resumidamente, acontece que o eletrodo de cobre era constituído de uma placa de cobre mergulhada em uma solução de sulfato de cobre. O outro eletrodo era o de zinco, constituído de uma placa de zinco mergulhada em uma solução de sulfato de zinco. Esses dois eletrodos também foram interligados por um circuito elétrico que continha uma lâmpada, pois, se ela acendesse, indicaria o surgimento de uma corrente elétrica. Além disso, havia uma ponte salina entre elas. Essa ponte era constituída de um tubo de vidro em formato de U, contendo uma solução aquosa concentrada de um sal bastante solúvel, como por exemplo o cloreto de potássio. As extremidades do tubo são revestidas com algodão para que mantivesse essa solução por mais tempo. No eletrodo de zinco ocorre a oxidação, isto é, doa 2 elétrons para o cátion zinco que está na solução e se transforma em zinco 2+. E no eletrodo de cobre, o mesmo acontece, porém o cobre ganha elétrons. Com isso, Daniell percebeu que se ligasse 2 eletrodos, o de zinco e o de cobre, o mais reativo doaria seus elétrons para o cátion menos reativo, em vez de fazer isto com os cátions da sua própria solução. Neste caso, o zinco é o mais reativo e sofre oxidação, doando os elétrons para o cobre. Como vimos, o eletrodo que sofre oxidação é o polo negativo, chamado de ânodo. O eletrodo de cobre é o que sofre a redução. O cátion cobre recebe os 2 elétrons do zinco, logo é denominado de cátodo, que é o polo positivo. Espero que tenha entendido. Se houver dúvidas, pode escrever para mim, que eu estarei à disposição para explicar. Muito obrigada, não esqueça de usar máscaras e até!